Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preenchimento dos lábios. Quando nós falamos em preenchimento labial, nós temos que pensar numa coisa muito séria, que é a proporção. De acordo com as proporções do rosto, o nosso lábio inferior ele tem que ser maior que o superior. Então, se nós formos ver na nossa modelo, o lábio inferior e o superior estão igualados. Então, se eu fosse preencher este lábio, eu daria muito mais ênfase no preenchimento do lábio inferior para que eu fique com a proporção correta. Só para exemplificar para vocês, aqui no nosso computador, o lábio inferior ele tem que ser 1/68 do lábio superior. Ou seja, então todo mundo, o lábio inferior tem que ser maior que o superior. Quando nós vamos fazer também o preenchimento, nós temos que respeitar a anatomia. O filtro do lábio, tem pessoas que não têm filtro, então quando não se tem o filtro, essa distância entre nariz e lábio acaba aumentando. Quando nós olhamos aqui na nossa linda, no nosso boneco, a gente vê então que o filtro aqui está desenhado, certo? Então, quando o filtro está desenhado, a distância entre lábio e nariz acaba diminuindo. Seguindo a nossa anatomia, nós temos as comissuras labiais, que às vezes devem ser preservadas, ou seja, não devem ser preenchidas. Por quê? Para que o paciente não fique com aquela boca aparecendo. Porque naturalmente, com os cantinhos do lábio aparecendo, porque naturalmente o cantinho dos lábios ele tem que ser escondidos, certo? Outra coisa muito interessante para a gente observar e para ser preenchida é o arco do cupido, que são aquelas duas voltinhas. Então, essa anatomia ela tem que ser muito respeitada quando se vai pensar num preenchimento nasal. Quando nós vamos fazer o preenchimento nasal, nós elegemos um método de anestesia, que normalmente nós passamos uma pomada anestésica, o paciente aguarda essa pomada para fazer efeito. Depois de feita essa pomada anestésica, nós vamos vir com um bloqueio troncular. O bloqueio troncular ele pode ser feito nesta região e também pode ser feito evertendo os lábios e feito por dentro da mucosa. Os preenchedores de eleição para lábio hoje são produzidos através de ácido hialurônico. O ácido hialurônico hoje, a maioria dos produtos que nós encontramos, ele tem a lidocaína. Então, o paciente, essa é uma região muito sensível, então já opta pelo preenchimento com a lidocaína para que o paciente tenha um conforto maior. Então vamos dizer que a nossa boneca, nosso manequim já tivesse sido anestesiada. Quando vai se fazer o filtro e o arco do cupido, então nós selecionamos e com delicadeza, essa agulha é um pouquinho maior do que tem que ser, só para exemplificar para vocês a maneira correta para que vocês consigam enxergar. Então, ele é feito no trajeto e o ácido hialurônico é depositado. A mesma maneira do outro lado, feito no trajeto de onde nós queremos elevar e o ácido é depositado. Quando eu quero fazer contorno, a região que nós entramos é essa aqui. Então, normalmente nós fazemos contorno naqueles pacientes que não têm uma transição de pele para o vermelhão. Então, não tem a transição de pele para o vermelho dos lábios. Então, aqui a gente faz nesse sentido o contorno. E para dar volume, a gente vem depositando o preenchimento desta maneira. Então, eu acho que dá para que todo mundo enxergue aí de casa. Agora, se ela já tem um lábio superior igual ao inferior, então eu vou ter que preencher muito mais o lábio inferior para que eu respeite essa proporção. Então, da mesma maneira, a gente vem, nós fazemos o contorno e o volume. O volume, então, tem diversas maneiras de se fazer volume. Tem com microponturas, tem com retroinjeção, tá? E uma coisa muito bacana de se ver no lábio são essas duas proeminências que a gente tenta preservar, né? Então, a gente vem aqui, põe um pouquinho mais e um pouquinho mais nessas proeminências que a gente quer. Então, eu acho que dá para que todo mundo veja aí, certo? Então, nós temos vários ácidos hialurônicos no mercado. Existem aqueles de reabsorção mais rápidas, que os estudos dizem 6 meses.
Tem aqueles de reabsorção mais demoradas, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que eleger com o nosso paciente. Então, a gente senta, conversa com relação a preço, com relação à absorção e a melhor medicação a ser feita. Normalmente, eu sempre digo e sempre faço as medicações de um pouquinho mais de durabilidade, onde a tecnologia é um pouquinho mais refinada. Então, a tendência é de durar de 8 meses a 1 ano e 2 meses. Para quem tem herpes labial, a gente sempre faz a profilaxia, então a gente previne o herpes antes de agredir um pouquinho o lábio. O inchaço, o edema, normalmente fica na região de 3 a 5 dias, então normalmente a boca do terceiro dia é aquela boca mais bonita. E a durabilidade então varia de 8 meses a 1 ano e 2 meses. Então, sempre preservar as proporções do lábio e sempre preservar a naturalidade, para que ninguém fique com bocas glamourosas demais. Espero que eu tenha sido claro para vocês e uma tarde abençoada para todos.